Vamos lá. Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Esse é o evento de encerramento do grupo de leitura do curso de Linguística Geral, que foi feito ao longo desse ano de 2022. Essa fala, quem vai fazer hoje é o Marcelo Bueno. Ele é psicanalista, membro do Fórum do Campo Lacaniano do Mato Grosso do Sul. Ele é membro do Ágora, Instituto Lacaniano, e doutor em Estudos da Tradução pela UFSC. Isso. E UFSC. Isso. Esses nomes, né, que a gente chama assim. A fala dele tem o título Analista, Passarinheiro Letrado. E então eu passo a palavra para você, Marcelo. Fica à Isso. vontade. Se você quiser, você pode autorizar, porque eu já pedi pelo notebook. Aí eu acho que Tá. é melhor, porque, inclusive, aí eu consigo ver os demais participantes. Uhum, já autorizei aqui. Provavelmente já vai liberar. Uhum. Bom, enquanto não libera, eu só estou vendo a Nathalie, mas na minha primeira tentativa de entrada eu vi algumas pessoas, né? Então pude ver alguns conhecidos, outros que eu não conheço. Então, bom dia a todos e todas. Agradeço muito a Nathalie e ao Instituto Ágora por esse convite, né, para falar no encerramento desse grupo de estudos que, enfim, do qual eu não participei até por uma questão de agenda, já que eu tinha também bastante interesse de fazer uma releitura do SUSIR, do curso de Linguística Geral, né, anos depois, desde que eu estudei SUSIR, durante a minha formação em letras. Mas, infelizmente, não foi possível por conta da agenda, então eu fico feliz de poder participar agora dessa maneira, falando, né, no encerramento dessa atividade. Ontem eu conversei com a Nathalie, né, nós fizemos uma reunião prévia para discutir sobre, né, qual que seria o formato dessa minha fala, dessa atividade. Inclusive, eu acho que a Nathalie deveria também falar, né, né, para além dessa fala introdutória, porque foi uma discussão muito interessante que nós tivemos ontem sobre o tema e novas ideias surgiram e algumas questões eu, inclusive, vou colocar, tá, aqui. Eu acho que não está abrindo, não sei aqui, não, mas enfim, vou continuar falando por aqui pelo celular mesmo. Então, inicialmente, quando a Nathalie me convidou para falar sobre para falar, né, no encerramento deste grupo de estudos, eu pensei em falar sobre o SUSIR, afinal, que é o objeto, né, de estudos, foi objeto de estudos aí ao longo desses meses, né, parte dos encontros do grupo, e falar um pouco sobre a linguística, embora a linguística não seja a minha área, né, na área de letras, a minha área de pesquisa sempre foi, durante mais de 20 anos, os estudos literários, não os estudos linguísticos. Geralmente, no curso de letras, né, há uma inclinação, né, de quem realiza esse percurso na área de letras, né, de seguir, né, linhas de pesquisa na área de literatura ou de linguística, mas não são só essas duas áreas. Por exemplo, a área dos estudos da tradução é uma área distinta, então, só que ainda é uma área muito nova. Então, a linguística e a literatura, digamos, são as duas grandes áreas aí com linhas de pesquisa dentro da área de letras. Mas aí pensando, né, o que eu poderia acrescentar, né, à leitura do grupo, a esse tema aí do curso de Linguística Geral do SUSIR, que é um texto muito interessante. Eu percebi que vocês estavam falando sobre a questão da autoria,
né, da forma como o curso de Linguística Geral chegou, né, até nós. Afinal de contas, são, enfim, notas a partir das aulas que o Saussure ministrava. Então, é um texto que é recolhido no mesmo modelo, né, segundo o mesmo modelo. Consegui entrar, finalmente. Da Poética do Aristóteles. Recording in progress. Eu vou desligar agora aqui. Aí, agora acho que vai pelo computador, vai dar certo. Oi, Marcelo, você está ouvindo a gente? Sua imagem está congelada aqui para mim. Eu vou aqui na sala do lado ver se está tudo bem. Para ver, vou falar com ele. Só um pouquinho. Tá bem, vocês estão aí de vizinhos. Acho que ele voltou pelo celular mesmo. Não deu certo pelo computador? Não deu. Então, vamos seguir por aqui. Tá bem. Então, bom, já deve ter sido aquele gato lá na entrevista da seleção brasileira. Mas nós temos uns gatos em cima do telhado mesmo. Então, na clínica, né, nós temos. Exatamente. Então, né, mas voltando, né, sobre a questão da minha fala propriamente dita, eu achei interessante abordar nessa fala, não propriamente a teoria do Saussure, mas colocar uma questão de qual a justificativa de se estudar Saussure dentro de uma formação em psicanálise, e não só Saussure quanto outros autores. Aí eu me recordei dessa passagem final, que dá título à minha fala, que é a passagem quase de encerramento da direção do tratamento, que é um texto do Lacan da década de 1950, na qual ele fala sobre a importância, então, né, de um certo letramento, não no sentido estrito desse termo, né, mas de o analista, enfim, ser letrado, né, e quais as implicações disso, né, para a formação do analista e para a clínica. É claro que o Lacan fala isso, né, na direção do tratamento na década de 1950, quando nesse momento do desenvolvimento teórico dele, as atenções dele estão voltadas, sobretudo, para a dimensão do simbólico, né? Isso, enfim, vai se estender até meados, né, da década de 1960. Depois nós temos, né, um outro momento muito importante, né, na teoria lacaniana, né, meados dos anos 1970, que você tem, né, a preeminência do real, mas o simbólico, a palavra, a linguagem, ela vai sempre ter um papel de fundamental importância dentro da psicanálise. Não só dentro do desenvolvimento teórico do Lacan, mas desde antes, como o próprio Lacan observa nesse final da direção do tratamento, dentro da teoria freudiana. Então, a minha fala vai se centrar sobretudo em relação a isso. Qual que é o lugar da palavra na formação do analista, na prática clínica, para a psicanálise, né? E o que, dentro da formação, é apresentado, né, a quem se propõe, né, ocupar essa função, esse lugar de analista. Ou não só de analista, né, mas podemos pensar, eu acho que eu vou problematizar aqui, né, de uma maneira mais ampla, mesmo
né, fora da psicanálise, né, nas várias abordagens da psicologia que, né, se dão a partir, né, da fala, de uma fala e de uma escuta, né, ou seja, na qual se tem essencialmente a palavra. Então, para quem não conhece a passagem ou não leu A Direção do Tratamento, que é um texto fundamental do Lacan, dentre os tantos textos importantes, né, dele, no final da Direção do Tratamento, né, ele faz quase como um parênteses, uma parte, né, e observa, isso na edição que eu tenho, né, não verifiquei, eu tenho a edição em francês, mas na edição que eu tenho dos escritos, que é essa edição da Jorge Zahar, né, é na penúltima página 648 dos escritos, né, se alguém, né, quiser, só vou afastar um pouco aqui para poder colocar o livro. Se alguém quiser, enfim, né, acompanhar ou depois conferir, na página 648, né, no tópico 19, ele entra nessa questão das palavras, da linguagem, aí do analista letrado. Então, ele fala o seguinte, né, eu vou ler essa citação. Já que se trata de tomar o desejo, e que ele só pode ser tomado ao pé da letra, porquanto são as redes da letra que determinam, que sobredeterminam seu lugar de pássaro celeste, como não exigir do passarinheiro que ele seja, antes de mais nada, um letrado? Então, essa é a questão que o Lacan coloca de, né, o analista, né, essa função, né, ocupada por alguém. Como fazer a escuta do outro, que se dá a partir da linguagem, da fala, né, da palavra, mesmo pensando-se numa clínica, né, onde o real tenha mais importância do que o simbólico, né, em algum momento, mas como fazer isso sem ter intimidade, né, com as palavras, sem ter intimidade, enfim, com né, a linguagem, sem, né, ter algum conhecimento, ainda que mínimo, né, na área, enfim, né, dos estudos linguísticos, dos estudos literários da filosofia da linguagem, né, sem ter um repertório de leituras, né, teóricas e também não teóricas. Então, né, tudo isso me levou a se perguntar, tá, como pensar, né, a formação da psicanálise, né, a formação do analista, minimizando isso. Será que seria possível? Porque, enfim, né, há quem defenda, por exemplo, hoje, né, aos que defendem, alguns teóricos, de que, principalmente no âmbito da psicanálise lacaniana, né, um conhecimento em matemática, topologia, lógica, seria um conhecimento mais importante do que propriamente conhecimento na área de literatura, linguística, etc. Né? Eu, particularmente, eu discordo dessa posição, porque em se tratando de topologia, de lógica, de matemática, nós temos que entender que é um conhecimento que diz respeito à formalização da teoria. Né? Enquanto no que tange a palavra, no que diz respeito à linguagem, é o que concerne a nossa prática clínica. Né? A base, enfim, da prática clínica ainda se dá pela fala. Né? Isso, claro, né, se pensando, né, nesse modelo aí, mais tradicional, né, enfim, proposto pelo Freud, do que seja psicanálise, embora já algumas questões. É possível fazer uma análise sem a fala? Como proceder com uma análise, por exemplo, em Libras, né, com surdos? Então, são várias questões que se acrescentam a esse problema. Né? Mas, no que diz respeito à palavra, então, o Lacan, nesse mesmo texto, mais adiante, ele faz uma observação. Né? No parágrafo seguinte, ele vai dizer algo muito importante. Ele vai dizer, da parte literária da obra de Freud, como um professor de literatura em Zurique que começou a soletrá-la, quem dentre nós tentou articular importância? Por quê? Porque na década de 50, né, é claro que o Lacan ele dirige também, né, uma crítica aí
a IPA, né, nesse caso, de que a parte literária do trabalho de Freud, digamos, né, o trato dele com a palavra, com as letras, era, então, negligenciado. Né? Lembrando-se que o Freud, o único prêmio que ele ganha em vida, né, que é o prêmio Goethe, eu acho que ele ganha em 36 esse prêmio, agora eu não me recordo exatamente da data, é o prêmio mais importante que ele vai ganhar em vida. Ele não ganha esse prêmio em razão da teoria dele, do desenvolvimento teórico dele. Esse prêmio ele vai receber, que é o prêmio mais importante da cultura alemã à época. Esse prêmio ele recebe em razão do estilo dele, do estilo literário dele. Então, né, ele recebe esse prêmio pela obra escrita, né, pela estilística dele. Isso é bastante emblemático, porque, né, mais tarde se começa a se debruçar com, digamos assim, uma maior seriedade e sistematicamente sobre esse aspecto da obra do Freud, né? As relações dele, né, com a escrita, com a palavra, com a linguagem, com a filosofia da linguagem, né, com as letras. Né? Então, é só mais tarde que isso, né, vai se dar. Então, por exemplo, quando o Jean Laplanche ele publica, né, o Jean Laplanche e Pontalis, eles publicam o dicionário da psicanálise, né, eles elencam no dicionário da psicanálise, acho que é no dicionário, não é na tradução deles, enfim, mas eles elencam os vários estilos que são constatáveis, né, na obra freudiana, os vários estilos literários, que não obstante o Freud tem um estilo eminentemente literário, então o Freud é um desses autores, digamos que são problema para se traduzir, e esse foi o objeto da minha pesquisa de pós-doutorado, foi a tradução do Freud, do alemão para o português. Ele se consiste num problema para traduzir, porque ele é um texto que ele está na encruzilhada entre o texto literário e o texto científico. Assim como outros autores, eu citei, por exemplo, o Platão aqui. Platão também é um problema, porque geralmente o tradutor tem que fazer uma escolha. Tá? Não há... muito antes de estudar psicanálise, eu já sabia que não existia relação sexual, porque, né, na tradução, a ideia de uma tradução literal, da literalidade da tradução, ou fidelidade em tradução, é uma ideia impossível. Né? Então, o tradutor de Platão ou tradutor de Freud, ele tem que fazer uma escolha. Ou mantém o estilo literário do autor, ou mantém o máximo possível do estilo, das características do texto do autor, ou, em detrimento disso, privilegia a parte conceitual, a parte teórica. Então, era assim que o Freud vinha sendo traduzido durante quase todo o século XX, né, privilegiando-se a parte teórica, a parte conceitual, e a maioria das traduções, né, da obra de Freud não privilegiava os aspectos literários, né, da obra freudiana. Então, por exemplo, a tradução standard, né, levada a cabo pelo James Strachey, que era um letrado, ele era né, ele vem da literatura, e é, enfim, um empreendimento monumental, essa tradução do Strachey, né, dentro, né, da organização da obra de um autor no século XX. Nós temos poucos exemplos, né, de alguém que fez o que o Strachey fez, porque ele não só organizou a obra do Freud, traduziu com o auxílio da esposa dele na íntegra essa obra, né, escreveu paratextos para todos os textos. Então, inclusive, eu sempre sugiro, né, agora nós temos traduções diretas do alemão para o português. Nós tivemos primeiro algumas traduções da editora LPM no Brasil, né, sistematicamente traduzidas, já havia umas poucas, né, antes, mais textos traduzidos e publicados de maneira isolada. Então, a partir da LPM, quando o Freud entrou em domínio público, porque só se podia publicar 70 anos depois da morte do autor, né, sem a autorização da família, então era a editora Imago que detinha os direitos, né, de publicação. Então, nós só tínhamos a edição standard, que é o mesmo que acontece com os seminários do Lacan, com os textos do Lacan, né, que
tem, enfim, direitos autorais, aí, direitos de publicação, e, né, não se pode simplesmente traduzir e publicar. Né? Mas em relação à obra do Freud, né, agora que surgiram traduções diretas, nós temos a Companhia das Letras, que traduziu, acho que, se não completa, já quase na totalidade a obra freudiana. As obras incompletas, traduzidas pela editora Autêntica, o que eu sempre sugiro é não se desfaçam da edição standard, quem tem a edição mais antiga. Porque ela ainda é a melhor edição, né, em relação aos paratextos, né, da obra freudiana. Né? Todas as outras edições, essas traduções diretas, elas recorrem à tradução standard, aos paratextos da standard, né, para produzir seus próprios paratextos. Então, a edição standard, apesar dessa que nós temos em português sem direta, ou seja, ela é uma tradução a partir do inglês, ela ainda é a melhor tradução enquanto aparato textual para se ler o Freud. Só que aí vem a questão do texto base. Por quê? É aí que eu vou entrar no que concerne a minha fala. Porque uma vez que esse Freud, né, letrado, por assim dizer, eu vou usar essa denominação, é deixado de lado, né, no escopo dessa tradução, e se privilegia o conceitual, essa tradução ela vai ser produzida numa perspectiva medicalizante e biologicizante. Né? Então, é um Freud, né, com um texto traduzido, né, do alemão para o inglês, no caso, estou falando da edição standard, querendo inserir a psicanálise dentro da medicina, da biologia, nas ciências naturais, que, em verdade, era o objetivo do Freud. Tá? Então, o texto da standard, em relação aos textos, ele tem um caráter mais biologizante, mais medicalizante. Isso é bastante, enfim, visível já a partir da questão conceitual. Né? Você não tem o TRIB traduzido como pulsão ou não traduzido. Você tem traduzido como instinto. E existe um conceito também na edição standard que nós não vamos encontrar, tá, do modo como ele aparece na standard, na edição em alemão, que é o conceito de mental. O Freud raramente usa, né, esse conceito, né, ele usa psíquico, né, e isso é muito importante porque é uma sutileza que não é por acaso que o Freud faz uso. Né, ele vai usar psíquico e não mental. Não mental por uma série de questões. Só que é essa tradução, enfim, que, né, foi, digamos, né, a tradução mais lida desde a segunda metade do século XX. Então, né, lendo-se Freud, lendo-se a psicanálise, por exemplo, nós chegamos a alguns impasses. Por exemplo, como, diante da teoria psicanalítica, nós falarmos em saúde mental. Em saúde e em mental, né, dentro desses conceitos em relação à psicanálise. Então, são problemas aí que eu vou jogando para vocês, mas eu não tenho a pretensão de responder, né, a todas essas questões na minha fala. Mas aí eu falava do Laplanche, do Pontalis, e eles fizeram uma lista, né, dos vários estilos que se encontram na obra de Freud. Então, né, na verdade, essa lista está no prefácio à tradução do Coté Bourguignon, tradução francesa do Freud, da década de 80. Né? Não, é o Laplanche que cita. Eu vou ler ela a partir desse livro aqui, para quem se interessar mais pelo tema das traduções do Freud, é esse livrinho aqui, Versões de Freud, do Pedro Eliodoro Tavares, que é o organizador das obras incompletas do Freud, né, pela editora Autêntica. E aí ele faz um comentário sobre essa questão da tradução do Freud em língua portuguesa. Ele foi meu colega de projeto de pós-doutorado, e, na verdade, ele saiu assumir, né, o projeto. E nesse livro ele cita essa lista que a tradução francesa, né, arrola na introdução, então. Né? Vai falar, então, que na obra de Freud nós encontramos o Freud filósofo e didata da metapsicologia, o Freud dialético da psicologia das massas, o conferencista real e imaginário das conferências e das novas conferências,
o ensaísta da recordação de infância de Leonardo da Vinci, o orador de recordações atuais sobre a guerra e a morte, o debatedor que encontra em Totem e Tabu ou na análise de uma histeria ou movimento mesmo de uma reunião pública, o polemista da contribuição à história do movimento psicanalítico, o procurador que ajusta as contas com Jung, Adler ou Janet, o panagirista de Charcot, o biógrafo ou exegeta de Moisés, o memorialista de si mesmo, o prefaciador de ao menos 15 obras, o linguista de O Inquietante, o poeta das horas de graça concedidas pela natureza, o cronista, o dialoguista, o contador das lembranças encobridoras, o folhetinista da Viena burguesa, o miniaturista do bloco mágico, o humorista que gosta de ditos espirituosos e analisa aqueles dos outros, né? E o mestre do aforismo. Então, todos esses estilos aí são passíveis de se encontrar dentro do texto freudiano, né? E só, enfim, né, a partir do pós-guerra, a partir da segunda metade do século XX, se começou a atentar para a importância, né, disso no texto e para a teoria freudiana, e também da importância que o Freud, né, concedia à linguagem. Né? Se vocês atentarem para um livro que é, enfim, uma das obras mais importantes no desenvolvimento da teoria freudiana, que é a interpretação dos sonhos, vocês podem observar que o que interessa para o Freud em relação ao sonho é, sobretudo, as questões de linguagem, né, quanto ao sonho. Tanto é que a parte mais importante da interpretação dos sonhos, que é o trabalho do sonho, é uma parte que se debruça, né, na concepção de uma explicação dos mecanismos, enfim, de formação do sonho e da questão da interpretação do sonho a partir, né, das questões da linguagem. Então, é importante observar que, mesmo, né, o Freud tendo intenção, sempre tendo essa ambição de inserir a psicanálise dentro das ciências naturais, das ciências da natureza, ele concede um lugar muito importante para a linguagem, para os, né, estudos, assim dizer, da linguagem dentro da obra dele, né? E não por acaso. Quando ele vai escrever lá na década de 1930, né, sobre a questão da análise leiga, né, ele vai, né, enfim, falar sobre a questão de como que seria uma graduação, um curso, né, de psicanálise, né, uma formação de ensino superior, e ele fala da importância, né, de conteúdos relacionados às letras e às humanidades, né, história das religiões, mitologia, literatura. Né? Então, isso, né, não é simplesmente porque o Freud, né, ele tinha uma afinidade quanto, né, a essas áreas. Essas áreas fazem parte da formação, né, dele, mas porque ele via como algo essencialmente importante para a formação do analista, para a psicanálise. Gente, eu não estou vendo ninguém aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu não consigo ler se alguém ergue a mão ou escreve mensagens, né? Mas fica à vontade, né? Não é para ser um monólogo isso daqui, né? Embora eu acho que esteja parecendo um pouco. Então, eu gostaria de, se possível, que vocês interagissem. Então, né, daí nós temos essa importância para o Freud, né, lembrando que o quê? Essa observação é quase uma admoestação do Lacan quanto ao fato do analista, né, ter uma intimidade com as palavras, ter essa formação não na área de letras, né, mas, digamos, a área de letras ser né, algo da área de letras ser do conhecimento do analista. O que é interessante nessa pontuação do Lacan é que esse conhecimento, essa intimidade com a palavra, né, uma formação, um conhecimento na área de literatura, mitologia, filosofia, fazia parte já de uma formação, né, humanística que
era comum, enfim, a certas classes, tá, privilegiadas, obviamente, tá, desde o século XVIII. Tá, nesse modelo aí, digamos, do qual Freud participa e o próprio Lacan participa, né, de uma formação burguesa. Né? Então, já era algo que se esperava de alguém de qualquer área. Mas, então, medicina, engenharia, direito, a formação humanística fazia parte dessas formações também, era um conhecimento também que se tinha nessas áreas. Só que o que nós temos que entender é que a partir da segunda metade do século XX, principalmente, se acelera um movimento de tecnicização. Então, a formação humanística vai ficando cada vez mais fora das formações e elas vão se tornando cada vez mais específicas. Então, o que nós temos hoje? Uma formação essencialmente tecnicista, se nós pensarmos numa formação acadêmica fora do âmbito das humanas, né, e onde essas humanidades, onde conhecimento, né, essa relação com a linguagem, com as palavras, ela acaba ficando de fora. Né? Eu acho que o exemplo disso nós podemos ver no próprio curso de psicologia, que enfim, a maioria das abordagens vai operar a partir da palavra, da fala e da escuta, e se sai do curso de psicologia sem sequer ter uma concepção do que é língua, o que é linguagem. Porque, enfim, o que se tem geralmente é a disciplina de língua portuguesa, que é comum a todos os cursos, né, que não são da área de humanidades. Então, isso já é algo que o Freud aponta, né, sobre uma necessidade na formação do analista e que o Lacan ele vai ressaltar, vai sublinhar isso na direção do tratamento, principalmente. E que isso não se esgota, né, nós devemos entender mesmo quando o Lacan tem, né, digamos, a virada teórica dele, onde o real tem uma preeminência. Embora, a partir da metade da década de 1970, tá, principalmente a partir desses textos, né, Seminário 19, 20, 21, do Aturdito, aonde o Lacan, né, ele começa, né, a abrir esse caminho para pensar inconsciente como real e não inconsciente estruturado como uma linguagem, né, embora a estrutura de linguagem não deixe de fazer parte do inconsciente, não é que ele, né, coloque uma teoria no lugar de outra. Né? Não é isso, não vai ser só o real a partir de agora. Né? Essa questão da linguagem permanece. O próprio Édipo vai permanecer, como ele deixa bem claro, inclusive no Seminário 22. Só que as questões são outras, mas, né, essa questão do trato com a palavra, do trato com a linguagem, continua sendo de suma fundamental importância, né, na formação do analista, né, no se pensar a psicanálise. Então, eu sempre fazia, durante quase os meus 20 anos de aula, né, como professor na área de letras, essencialmente professor da área de literaturas, embora eu tenha lecionado línguas também, eu lecionei latim na universidade, eu sempre perguntei durante muito tempo, principalmente para as primeiras séries, quando os alunos ingressavam no curso de letras, fazer uma pergunta assim muito óbvia, mas que não é tão óbvia, pensando num curso de letras, onde às vezes, né, esse curso é uma opção para quem não tem outra opção, que é a opção do desejo, né, em relação a seguir, né, um curso de ensino superior. Eu perguntava aos alunos sempre se eles gostavam de ler. E muitos diziam que não gostavam de ler. E aí eu colocava a questão de que ia ser muito difícil seguir um curso, né, onde a palavra, a leitura, enfim, os textos, a linguagem, era aquilo que orientava o curso. Então, de certo modo, né, essa intimidade, né, esse desejo, esse gostar, essa afinidade com a linguagem, penso eu, pode ser colocada também para quem se pretende assumir o lugar de analista. Afinal de contas, eu tenho intimidade com a linguagem, eu gosto de ler, né, isso é importante para mim. Tá? Bom, até porque por uma questão de
de formação, gostar de ler, ou pelo menos ter que ler, é fundamental, senão não se consegue ter acesso aos textos. Tá? Mas ter uma intimidade, eu prefiro usar esse termo, ter uma intimidade com as palavras é de suma importância para o analista. Né? Não é algo, digamos, acessório, lateral, um complemento. Né? Às vezes, e aí nós, se pensarmos na prática clínica, onde a teoria não vai ser colocada de uma maneira esquemática durante a escuta, dentro do dispositivo analítico, essa intimidade com as palavras, com a linguagem, ela conta mais do que o próprio conhecimento teórico. Ontem, dessa conversa que eu tive com a Nathalie, né, eu vou dar os créditos para a Nathalie. Nós falávamos sobre isso, e aí a Nathalie usou da seguinte imagem, sobre essa questão de se ter intimidade com a linguagem, com as palavras, né, nós falávamos das sutilezas, da escuta da fala, da associação dos pacientes, né? A Nathalie usou um exemplo assim, muito feliz. Ela disse, como alguém que está dentro de uma floresta, de uma selva, ela me corrige se eu esteja já distorcendo, se eu estiver já distorcendo a fala dela. Mas ela disse, né, como se alguém estivesse dentro de uma floresta, né, de uma selva, e tivesse que perceber os rastros, entender aquilo que está acontecendo ali dentro, né, não vendo apenas, né, árvores, enfim, plantas e... Né, quem vive na floresta tem que conhecer os rastros, conhecer as marcas, os sinais. Né? A mesma coisa se dá, né, em relação à escuta. Né? Como se proceder uma escuta? Né? Como se operar a partir da palavra se eu não consigo ouvir, eu não consigo captar, né? Não consigo aprender as sutilezas da palavra. Então, daí também que se pode deduzir a importância disso que o Lacan vai falar, que o Freud vai ressaltar, desse letramento, por assim dizer, do analista. E aí eu lembrei a ela de um filme que eu assisti, eu gosto muito, do Akira Kurosawa, que é um filme da década de 1970, que é o Dersu Uzala. Eu não sei se alguém já assistiu esse filme. É um filme russo, eu acho que é um filme que é de 76, 1970. Ele ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro de 76, e é uma produção russa, soviética, e na qual foi chamado o Akira Kurosawa para dirigir esse filme. Esse filme, em verdade, salvou a vida do Akira Kurosawa, porque ele estava numa crise em relação ao próprio cinema dele, já tinha tentado mais de uma vez o suicídio, e é esse filme que vai salvar, inclusive, ele, né? Ele conta e relata depois, né? Ter realizado esse filme. E esse filme, qual que é a história desse filme? Né? Um grupo de geógrafos estão mapeando a Sibéria no início do século XX, e, enfim, vão, então, para essa região, que até hoje, né, é uma região ainda tida, pelo menos, no imaginário da grande maioria das pessoas, como um dos lugares assim, que representa a distância, o mundo selvagem, inacessível. E eles estão, então, mapeando essas terras distantes da Sibéria, e eles encontram um caçador no meio da taiga, lá da floresta, que é o Dersu Uzala, que é de um povo que está desaparecendo em função do processo civilizatório, e ele passa a ser o guia dessa expedição. Estabelece um vínculo muito forte de amizade com o capitão dessa expedição, que é uma expedição militar, e o filme é maravilhoso porque ele esse Dersu Uzala, a pessoa que consegue ler a floresta, consegue ler a natureza. Além de ele ter uma relação muito integrada, essa relação de homem com a natureza, quase uma perspectiva russoniana, ele consegue fazer uma leitura desse lugar, de todas as sutilezas da floresta. É graças a isso que ele, inclusive, salva a vida do capitão. E o filme é interessante porque, a partir ele é um filme longo, a partir do último terço do filme, o Dersu Uzala vai para a civilização. E aí tem esse choque também entre natureza, civilização, e muita coisa ali do que o Freud fala, no mal-estar da civilização,
né? Dá para se pensar a partir desse filme. Mas então se tem isso, né? O Dersu Uzala, esse personagem do filme, ele é aquele que consegue, dentro da floresta, ler a floresta. Ele consegue entender a floresta, perceber. Tá? O que, de certo modo, é estar, de fato, dentro da floresta. Aí, talvez eu use muito, para colocar isso, um modelo assim, de pensamento que eu usei na minha fala anterior, na jornada de cartéis. Basta viajar para se considerar um viajante ou para se considerar ter feito uma viagem? Basta estar dentro de uma floresta para, né, se considerar, né, vivenciar algo nessa floresta? Então, basta estar, tá, operando a partir da linguagem, da palavra, da fala na clínica, né, para se ter intimidade, se conseguir aprender as sutilezas da linguagem e mais ainda, né? Lembrando dessa artesania do analista em relação à palavra, não é só captar, não é só compreender, não é só, né, aprender, mas é produzir algo a partir disso. Produzir algo dentro da intervenção, dentro da mesma questão do ato analítico, que é a questão fora da cadeia significante, fora da linguagem, se produz a partir da linguagem. A própria questão do real se dá a partir disso. A questão do real na clínica não é um real que se dá a partir simplesmente da emergência de uma dimensão. Tá? Então, sucesso simbólico e imaginário, por assim dizer, né, eles são secundarizados aí, e o real emerge. Não é isso. Né? É como mais ou menos o Giorgio Agamben, um filósofo italiano, fala, num texto que eu gosto bastante, que está nesse livro aqui, Profanações, né? A imagem não está boa, mas... Tá? Ele tem um texto nesse livro que se chama O Autor como Gesto. Ele não vai propriamente falar do real, né, em termos lacanianos, mas ele vai dizer que algo como real se produz justamente do choque entre a linguagem e esse corpo vivo, esse corpo biológico, a carne. Então, não é uma emergência pura do real, né? Isso com o que nós estamos às voltas aí na clínica, mas esse real que surge a partir do quê? Desse choque aí da dimensão simbólica com o corpo, né? Com aquilo que é natural. Daí, né, o Lacan, a partir de um determinado momento, não pensar mais, né, em termos de sujeito, né, como algo ali, né, que vai ser o que vai determinar, né, o indivíduo, mas ele pensar ele trazer e desenvolver a ideia do parletre, do corpo falante, né, que é esse corpo que é atravessado pela linguagem, é esse choque, então, entre a linguagem e o corpo que vai produzir esse real. É esse, digamos, o real que interessa para nós na clínica. Então, a partir do que? Sempre a partir da linguagem. Então, embora nessa época que o Lacan fala do passarinheiro, né, a linguagem, dimensão simbólica, tenha uma outra importância para ele, né, está na preeminência, mesmo depois com a elaboração teórica posterior dele, né, essa intimidade, esse trato, enfim, com a linguagem vai ser tão importante quanto, tá? Mesmo, né, dando lugar aí, né, a teorização estrutural a partir da linguística, da antropologia, né, quando ele vai se ver as voltas aí com a lógica matemática, com topologia, a linguagem é fundamental. Ela não vai ceder desse lugar de importância para a prática clínica e para a formação do analista. É claro que nós não devemos pensar essa formação também, como eu falei, né, de uma formação burguesa, né, como o Freud, como o Lacan. Nós estamos falando também do próprio âmbito de surgimento da psicanálise, que é num contexto europeu, burguês. Tá? Então, é claro que
hoje nós não podemos pensar exatamente nessa formação humanística, nesse modelo, e nem, talvez, nem nas mesmas referências. Talvez. Hoje nós temos uma outra relação, né? Nós pensamos, inclusive, de maneira bastante diversa, da época do Freud, do Lacan, do que seja literatura, cultura, arte. Então, né, muita coisa, né, mudou desde então. Inclusive, é interessante, eu acho que talvez isso não seja algo assim tão observável, tão claro, mas existe uma diferença entre o Lacan e o Freud na própria questão das fontes, das suas referências, não propriamente uma diferença entre autores e fontes citadas, mas em relação à atualização desses autores, em relação às fontes que eles recorriam, aos modelos, às referências, principalmente teóricas. Então, enquanto Lacan sempre foi muito, por assim dizer, antenado, né? ele sempre esteve a par do que era produzido teoricamente no seu tempo, o mesmo nós não podemos dizer com Freud. O Freud, digamos assim, sempre tem uma defasagem em relação ao que atualmente se estava produzindo, se pensando, e as fontes das quais ele se vale. Então, por exemplo, quando ele publica Totem e Tabu, as referências que ele tem em relação à antropologia já são, enfim, referências que, enfim, eu não sou da área da antropologia, mas me parece que isso é um consenso, já eram obsoletas dentro da própria antropologia. Em relação à linguagem, o Freud, digamos assim, ele vai pensar, né, a linguagem, né, não na perspectiva da linguística, especificamente, mas uma perspectiva eminentemente filológica, né, que é diferente. Então, né, o Freud obviamente não leu Saussure, não teve acesso, ou muitas vezes não quis ter acesso a alguns filósofos da linguagem, a autorização de alguns linguistas. Não querer ter acesso ao exemplo, por exemplo, da leitura dele do Nietzsche, né, que ele compra as obras completas do Nietzsche e não lê, né, fica na estante dele. Né, e aí há essa questão também. Mas então o Freud, as próprias referências em relação à literatura e à arte, né, se vocês observarem, as obras que o Freud analisa são sempre obras, né, que não são modernas, né, ou são românticas ou clássicas, né, usando o moderno, né, num sentido assim, né, mais abrangente, né, não estrito. Então, o Freud vai se debruçar sobre obras e autores do século XIX, não do século XX, mesmo no século XX. Né? Ao contrário do Lacan, que não, né? A própria entrada dele na psicanálise se dá por ele estar a par das tendências do tempo dele, se dá por ele participar do movimento surrealista. Né? O Lacan não entra, por assim dizer, na psicanálise, não conhece a psicanálise a partir da medicina, ele conhece a partir do movimento surrealista. Então, o Freud sempre tem isso. Né? Digamos, ele sempre, né, é anacrônico em relação às fontes dele, o que não invalida o trabalho, né, e as reflexões dele. Só que, em relação a isso, se tem que sempre se ter essa, digamos, se ter ciência disso para se adentrar o texto freudiano. Então, não, isso não é só, né, algo relativo concernente ao Freud, muitos outros autores, né, na literatura, por exemplo, Jorge Luiz Borges, Giacomo Leopardi, outros autores também têm uma relação, né, onde sempre os autores do passado, né, vão ser mais importantes do que aquilo que está sendo produzido no momento. Goethe, né? Então, são essas as questões assim que digamos que orientam em relação à própria atualização quanto a isso. Né? Então, o Lacan, né, coloca a linguística, né, para se pensar a psicanálise, justamente porque ele estava, né, a par do que estava sendo discutido
né, das discussões sobre linguística, e ali na década de 50 do movimento estruturalista, embora o Lacan, muitos denominem o Lacan como estruturalista, ele apareça talvez fora, principalmente do âmbito psicanalítico, como uma espécie assim de momento estruturalista da psicanálise. O Lacan não é propriamente um estruturalista, mas ele vai beber, né, no estruturalismo, na antropologia e na linguística, mas não só assimilar, né, passivamente, né, isso, ele vai subverter a linguística. Então, como é no caso, né, eu acho que o grupo viu muito bem isso, né, o uso que o Lacan faz da linguística e dos conceitos do Saussure, vai fazer inversão do matema, ele vai, enfim, né, se apropriar, digamos assim, que o Lacan, né, ele, em relação às teorias das quais ele se vale para pensar a psicanálise, ele pratica aquilo que esteticamente, muito antes já dele se denomina de antropofagia, né, que é o caso do nosso próprio modernismo, inclusive. Né? Ele devora, ele assimila aquilo, né, do outro para produzir algo próprio. Então, quando Lacan usa os pressupostos do Saussure, do Lévi-Strauss, Jacobson, né, de outros teóricos na topologia, na lógica matemática, né, ele se apropria disso para produzir algo próprio, né, dele, da psicanálise. Então, já não é a mesma coisa. Né? Daí, a crítica, enfim, também dirigida e às vezes bastante severa, né, da linguística, da própria matemática, enfim, né, dessas áreas para os usos que o Lacan faz em relação à psicanálise. Né? Mas, em verdade, o que o Lacan está procurando desde o início da teorização dele é a formalização da psicanálise. Né? É uma formalização da psicanálise que, né, aí ele vai, digamos, chegar a um certo contento, né, com a topologia, que é né, a senda aberta pelo Freud no Mal-Estar da Civilização. Né? Digamos que nós podemos pensar assim que essa discussão é colocada de uma maneira assim, né, mais consistente pelo Freud, quando ele passa a pensar, né, o mundo psíquico, a vida psíquica, a partir de uma tentativa dele né, com a analogia que ele faz da história de Roma, dizendo como pensar inconsciente, né, a partir da imagem de uma cidade que vive sua história e que, ao mesmo tempo, né, essa história ocupa, né, um ponto no espaço, é quase um Aleph, né, para usar a imagem do Borges, né, de algo que acontece ao mesmo tempo, tá? E há espaços simultâneos, então é quase como se fosse assim, uma espécie né, de dimensões de universos paralelos. É isso que o Freud pensa lá no início, né, do Mal-Estar da Civilização, e que o Lacan tenta responder com a topologia depois. Né? Então, o Freud já se direciona para isso. E aí, em relação aos usos, por assim dizer, porque aí eu entrei nessa questão, né, das letras, da linguagem, né, da palavra, da importância da palavra. Nós já temos desde um primeiro momento, né, da história da psicanálise, né, essa ideia do diálogo da psicanálise com outras áreas. Né? Então, nós temos a psicanálise aplicada, né? O Freud vai falar em psicanálise aplicada, inclusive a revista Imago, né? É uma revista de psicanálise aplicada, com textos, né, voltados para essa relação da psicanálise com outras áreas, e o Lacan vai voltar depois a isso. Então, como pensar a psicanálise, né, a partir da literatura, da linguística, da filosofia da linguagem, da própria filosofia em si, né, e de outras áreas, que é o desafio constante, né, da psicanálise, né, se pensar a partir, né, de uma outra produção de saber. Né? Então, sempre, né, realizando uma revisão do seu próprio modelo teórico, dos seus próprios pressupostos. Né? Porque se a psicanálise não se coloca nesse lugar para
para se pensar, para se, né, enfim, se transformar, né, aquela coisa do analista estar na altura do horizonte do seu tempo, então ela se torna algo estático. E a clínica, como nós sabemos, né, a psicanálise em intenção e extensão, elas têm que ser dinâmicas. Então, o Lacan vai falar sobre isso, ele vai falar, né, da psicanálise intensiva, mas não no sentido da intenção da clínica. E aí, né, a questão que é colocada pelo Lacan, e que a Colette Soler vai retomar nesse livro, que é o que eu queria falar, inclusive, para fechar minha fala, abrir o debate, esse livro, A Psicanálise da Civilização, cuja primeira parte ela vai falar sobre os escritores, ou seja, sobre a importância da palavra, das letras, né, no âmbito da psicanálise, é a questão de que o Lacan vai inverter a posição freudiana, né? Freudiana não é o texto que deve ser psicanalizado, né? Ou não é a psicanálise que deve se estender sobre, né, esses outros textos, outros discursos, outras produções de saberes, mas são eles que devem, de alguma maneira, né? Qual que é a expressão da Colette Soler aqui? Até vou ler ipsis literis para vocês, né? Ela fala, o texto escrito não deve ser psicanalizado. Antes é o psicanalista que deve ser bem lido. E aí ela está falando especificamente da literatura, né? A psicanálise não se aplica à literatura, né? Então, as tentativas de fazê-lo sempre manifestaram sua futilidade, seu desajuste em fundamentar mesmo mais tosco julgamento literário. Por quê? Porque os trabalhos artísticos não são produtos do inconsciente. Então, isso que a Colette Soler defende, mas é no sentido de, não é a psicanálise se valer da literatura como modelo, mas ela se pensar a partir da literatura. Né? E aí, né, a partir disso é que nós podemos pensar essa questão, né, de como o analista, enfim, poderia ser, né, esse passarinheiro letrado do qual, né, o Lacan fala no fim da direção do tratamento, né, que pouco antes, inclusive, né, a importância disso, ele já dá o exemplo, né, de uma obra literária, teatral, tá, que não é por acaso que é o Mercador de Veneza. Né? Então, se valendo ali da imagem que a Nathalie, né, ontem trouxe, que eu estou me valendo aqui da floresta, né, essa floresta da linguagem, né, entrar e sair da floresta da linguagem tendo visto algo, tendo, né, percebido algo, né, e produzido algo a partir disso. Né? Mais ou menos, talvez sirva como um bom exemplo, né, como aquilo que o Lacan fala, né, no Seminário 6, né, quando ele vai falar sobre a questão dos significantes. Claro que ele está falando, ali ele está falando sobre o sintoma, mas, né, ele fala da pegada de sexta-feira, né, que é uma passagem do Robinson Crusoe, do Daniel Defoe, né, escritor inglês, uma obra do século XVII, na qual sexta-feira, lá, que é o nativo, ele deixa uma pegada, o Robinson Crusoe acha essa pegada, e ele apaga a pegada e deixa uma marca em cima. Então, para o Lacan, ele vai dizer que, né, o significante é como, né, a marca que foi apagada. Né? E aí, claro, se pensando a partir do quê? Do sintoma, uma marca, um rastro apagado. Né? E então, né, essa questão da sutileza, de uma intimidade com a linguagem, é justamente para isso, né, para perceber, inclusive, mais para a clínica, né, isso falando de sintoma, está muito fresco ainda na minha cabeça a questão do sintoma, porque eu dei uma disciplina numa pós sobre sintoma, né, é ter essa sutileza de conseguir enxergar, né, essa pegada apagada, né, por detrás da marca. Né? Então, eu creio que esse seja um bom exemplo. Né? Lembrando que a Colette Soler, ela fala aqui, né, que não existe inconsciente na obra literária. Né? Para ela, o inconsciente não pode ser escrito a partir da literatura. Né? Que ela fala, né, lembrando-se aqui,
O inconsciente não pode ser escrito na obra literária, mas o sintoma está presente na obra literária. Então, isso também da escrita do sintoma, e sem esquecer que o real é aquilo que não, para o Lacan, não cessa de não se escrever, e ele só se escreve em um momento. A inscrição do real, a única exceção da inscrição do real é quando ele se escreve dentro do sintoma. Então, até o real tem a sua exceção, a exceção quanto à inscrição, gente. Eu acho que eu falei demais, fui talvez um tanto quanto difuso, enfim, mas eu falei para a Nathalie que a minha fala ia ser bem solta, assim. Tá? E aí, enfim, eu fico aberto aí para as questões, para os questionamentos, se alguém quiser acrescentar, perguntar algo, ou falar mesmo, né, dar continuidade aí, fiquem à vontade, gente. Obrigado pela atenção e peço desculpas aí pelo imprevisto com a tecnologia. É isso. Muito obrigada, Marcelo, foi ótimo. Eu gostaria, então, de abrir para as perguntas, para as colocações, quem quiser falar, pode ficar à vontade. E podem escrever aqui no chat também. Foi muito rica a sua fala, me levou para vários lugares, assim. Eu vou puxar esse bonde aí das perguntas, então, com algumas coisas que me ocorreram aqui. Quem quiser pode ir na sequência também, se quiser levantar a mãozinha ou escrever no chat, tá bom? Marcelo, eu fiquei pensando sobre o que você falou do Freud, da escrita do Freud, estar nessa encruzilhada aí entre um texto literário e um texto científico. E isso me fez pensar essa questão contemporânea, então, de uma certa forma de privilegiar as matemáticas, a lógica, a topologia, em detrimento da literatura, por exemplo, na formação de um psicanalista. Né? Pensei numa lógica até um tanto tecnicista, assim, né? De como se o analista dominasse a teoria e ele fosse dar conta, então, vai dar conta da clínica. É isso que falta, né? Nesse sentido de produzir uma garantia, assim, me parece que vai um tanto nesse movimento. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, do papel da literatura, porque tudo bem que esse grupo, então, foi sobre linguística e você falou um tanto da importância da filosofia da linguagem, de como a gente precisa estudar. Mas eu acho que ainda é sobre esse tema das letras, isso que é o próprio material de trabalho da clínica, né? Se escuta uma fala ali. Então, eu acho que hoje em dia, nessa loucura, essa correria constante aí, a competição de quem que está correndo mais, uma coisa de se estudar muito a teoria e deixar um tanto a literatura de lado, como se ler literatura não fizesse parte da formação do analista, como se assistir um filme, uma peça de teatro, apreciar uma exposição de arte não fizesse parte da formação do analista, enquanto esse leitor de rastros do inconsciente. Se você puder falar um pouco mais sobre isso, e depois tem a Cláudia. Eu não sei se você já quer comentar ou se você prefere que a Cláudia coloque a pergunta dela antes. Pode ser a Cláudia colocar aí, de repente, se tiver alguma relação até. Fica à vontade, Cláudia. Bom dia a todos, a todas. Obrigada, Marcelo, pela sua fala. Poder te ver, que eu não estou te vendo. Aí. Obrigada pela sua fala, assim, tão cheia de referências, anotei várias coisas aqui. E eu fiquei pensando assim, se isso do neurótico, se o neurótico é esse sem nome, né, que Scovitch vai falar, que somos esse sem nome, e que depois uma análise faz um sujeito ter um nome próprio, né? E a gente fica nesse nome comum e a gente fica vacilando numa indeterminação sempre, assim, do que somos, assim. E aí eu fiquei pensando se isso do final de análise tem isso de que um sujeito se identifica com a letra, com uma letra, né? E aí ele vai dizer também isso, que se ter uma certeza é mais tranquilo
do que se ficar vacilando nessa indeterminação, das identificações que vão caindo com uma análise, né? Desse sem nome poder, então, ter um nome próprio. E aí, esse passarinheiro letrado não seria, assim, esse analista que tem uma letra, mas que fica passarinheiro, assim, fica... Mas não... Porque isso do sintoma, vocês falaram da floresta, achei muito legal, porque o sintoma parece que é isso, esse sofrimento para um sujeito que faz ele tentar caminhar e ele vai tentando encontrar rastros assim, aí ele vai buscando, cada um vai lendo, ou vai assistir uma peça de teatro para tentar aliviar esse sintoma, vai lendo uma coisa, vai lendo outra, o inconsciente vai dando rastros assim, pistas, mas para poder dar um conforto ali para o sujeito para esse sofrimento. E se o passarinheiro é esse que tem um nome, mas que ele continua aí, não é que a gente não pode parar, esse desassossego aí que Lacan fala, que é um analista, né? Uhum. E eu acho que essa experiência da fala leva um sujeito a ter essa intimidade com a linguagem, né? Eu acho que, então, a partir do um sujeito que sofre, que vai à análise, é a partir daí que ele pode ter uma intimidade com a linguagem, a partir do seu próprio sintoma, né? Eu queria só, assim, contribuir e depois você dizer o que você acha disso também. Eu vou responder primeiramente a sua, Cláudia, aí eu passo para a anterior. Né? Sim, eu acho que também nesse sentido pode ser pensado nessa ideia do passarinheiro, né? E em busca desse nome, aí, se pensando no final da análise, né? Se pensando essa questão da palavra no final da análise, que, enfim, palavra, mas aí tendo esse contexto de emergência do real também, e lembrando do passe, que afinal de contas, a questão do passe, né, o que vai, digamos assim, ser um ponto de referência, né, para a existência ou não de uma análise, é também a produção de uma narrativa sobre isso que aconteceu. Né? Então, também é isso, né, no próprio passe aí, se tem essa narrativa, aonde nós bem sabemos que aí se encontrar esse nome ou se nomear algo ou se dar nome a algumas coisas, se colocar, né, dentro dessa narrativa tem uma importância muito grande porque é aquilo que vai, digamos, dizer respeito ao percurso de uma análise e, né, ao surgimento aí desse analista no final da análise. Então, também, né, lembrando-se que não é porque, né, essa cadeia significante tem que cessar em algum momento, né, na análise, que a palavra, né, essa letra vai ser deixada de lado, né, vai ser colocada à margem. Né? O que cessa, em verdade, é aquela interminável repetição, multiplicação de significantes. Né? Eu gosto bastante daquela imagem do Lacan, na terceira, que ele vai falar de que os significantes são como a multiplicação dos peixes. Né? É a multiplicação dos peixes. Por quê? Na análise, você fica, né, falando sobre pai, sobre mãe, repete. Até esse momento final da análise, aí que se tem, né, digamos, dessa emergência aí do real, né, mas, digamos, a qual ele vai se colocar de uma outra maneira. E aí é de outra ordem, talvez, aí a relação com a palavra, né? Porque aí é aquilo que vai servir assim para se dar o nome, né? Para não só nessa identificação, né? Analisando, mas também, né? Para, digamos, nomear aquilo que é do seu percurso, né? Nessa história, nessa narrativa do passe. Não à toa, talvez, né, a questão da nomeação, da procura do nome, né, é algo assim constante, né, nos mitos, nas narrativas, né, nas cosmogonias. Né, porque, enfim, dar nome é dar existência. Né, o sem nome é o não existente. A gente vê até na questão, hoje, do próprio apagamento das identidades. Né? Não sei se te respondi, Cláudia, mas
E aí, sobre a pergunta da Nathalie, sim, eu acho que... Bom, eu venho da área de letras, acho que é importante, sim, assim, intimidade, eu prefiro, né, com a literatura, né? Mas não só a literatura, eu acho que a arte, eu acho que não dá para descolar a arte da psicanálise. Não dá, embora, né, haja aí uma orientação do modo hoje de se pensar o ensino, a formação, né, como um todo, não só. Né? Talvez a psicanálise ainda esteja bastante fora disso, né, mas no âmbito acadêmico, em outros âmbitos, né, a partir de um movimento de tecnicização, né, tem início ali principalmente no século XX, mas antes também, a questão da arte não pode ser descolada da formação do analista. Né? Penso que seja fundamental. Né? Eu acho que é um grande problema ser analista, se colocar nesse lugar e não gostar de arte. E aí, claro, gostaria de deixar bem claro que uma concepção de arte de acordo com aquilo que cada um entenda como arte. Eu nem quero, eu vou só tocar de leve nesse espinheiro, que é um espinheiro bastante complicado de se entrar, porque se entra e não se sai dele tão facilmente, que é definir o que é arte e o que não é arte. Eu não estou falando aqui, né, por exemplo, de literatura, não estou falando daquilo que se convenciona chamar de alta literatura. Não estou, no cinema necessariamente não tem que ser cinema de arte. Estou falando da arte, né, como uma maneira geral, presente e viva dentro de uma cultura, o que é diferente. Então, né, não pensando só Machado de Assis, né, mas ou Clarice Lispector, ou outros autores, mas pensando, né, naquele artista popular e anônimo, enfim, né, que produz essa arte, letra de música, rap, mesmo funk. Né? Então, não tentando categorizar isso. E tudo isso faz parte da cultura. Tudo isso é produto da sensibilidade. Né? Enfim, na área das artes, na área de literatura, por exemplo, em outras áreas, tem uma discussão, né, bastante assim, acalorada sobre o que é arte e o que não é arte. Então, é óbvio que dá para categorizar, mas tem que se relativizar, né? Não dá para se proceder com generalizações, totalizações. Eu não posso comparar Beethoven com funk. É uma idiotice fazer isso. É óbvio, né, que dentro de um contexto você tem a produção de uma obra e a outra obra, né, por exemplo, vai dizer respeito a outro contexto, um contexto social. Então, tudo tem essa importância, tem que ser pensado a partir disso, né? Nada solto, nada em absoluto. Né? Então não se pode pensar assim, porque senão nós entramos, né, num pensamento, digamos, que é um pensamento, né, que advém de um modelo colonizante, inclusive, né, dentro das relações de poder aí do mundo da cultura, onde nós vamos, né, estabelecer, né, um cano, uma lista daquilo que é bom e aquilo que não é. Então, e outra coisa também importante sobre a formação do analista, eu gosto sempre de bater nessa tecla, né? Tem que a formação do analista ir muito além de Freud e Lacan, porque às vezes nós nos vemos lendo demais Freud e Lacan e acabamos não lendo outros autores que não da psicanálise, mas que seriam interessantes para nós pensarmos a psicanálise a partir disso. Então, né? Para além de Freud e Lacan, se lê outros autores, lê os teóricos da atualidade, tá? Dentro das várias perspectivas da filosofia, do pensamento, né? Feminismo, né? Lá na década de 70, 80, né? Deleuze, Guattari, Derrida, Michel Foucault, Walter Benjamin, então nós temos que ler muito. Enfim, o que eu quero dizer é que o trabalho do analista é um trabalho árduo que nós temos que ler muito. Nós não vamos ficar presos, digamos assim, numa grade teórico-conceitual e simplesmente dar conta daquilo vai dizer respeito à nossa formação. Ela é incessante porque, né, aí se pensando a arte, né, a arte, tá? Acredito latino, né, ars longa vita brevis, a arte
grande e a vida é curta. Então, por isso que é incessante, né? E deformante também, né? Nesse sentido, né? É isso, não sei se respondi, Nathalie. Se tiver mais alguém para fazer alguma colocação. Sim, já ajudou bastante aqui. Alguém mais gostaria de falar? Eu vou convocar, de certa forma, aqui o Jackson para falar um pouco, porque você comentou sobre uma análise, então, com surdos, né? Uma possível análise com surdos, ou a partir das Libras, enfim. Eu sei que ele recentemente orientou um trabalho sobre isso, e se ele quiser falar um pouquinho, porque eu acho um assunto importante e pouco discutido, talvez, no campo, né? Você quer falar, Jackson? Eu posso. Bom dia, Por pessoal. favor, tá? Forçado um pouco. Não, tranquilo. Quando o Marcelo falou sobre a questão, né, de como pensar isso, eu até anotei aqui, né, como proceder a análise com Libras, lembrava aquilo que a gente discutia em algum momento do grupo, a questão do icônico, né? Quando a gente pensa na fala, a gente não tem um material icônico, mas quando a gente pensa na Libras, o sinal é um material icônico, né? Então, a ideia de árvore, a ideia de tudo vai ser sempre esse material que aponta para a imagem do que é visto. Então, se a gente analisa muitas vezes na fala como a coisa é pronunciada, na Libras é como ela é sinalizada, então a gente precisa ter esse olhar. A pesquisa, na verdade, que a gente fez esse semestre foi mais uma sondagem de como os analistas estavam lidando com essa questão de análise de surdos, né? E aí a pergunta do Marcelo volta lá para mim também nas respostas de alguns analistas. A gente teve 11 respostas, que foi o fato de que eles colocaram que a análise com surdos se dá da mesma forma que com ouvintes, né? Então aí tinha um problema de fato de o desconhecimento da língua, da letra, apontava para esse talvez mau manejo, né? De você pensar que o inconsciente está da mesma forma é um probleminha aí, ou um problemão, né? E aí foi mais essa sondagem agora que nós fizemos mesmo, né? Porque inicialmente nós tínhamos pensado em limitar os fóruns aqui do Nordeste, né? Porque eu sou da Bahia, então a gente mandou e-mail para os 3 fóruns aqui de Salvador, de Fortaleza e de Aracaju, né? Mas só que a gente não teve resposta dos fóruns, né? A gente estava até problematizando isso, porque os fóruns não responderam o e-mail, não responderam aos formulários, e aí nós abrimos para alguns analistas. Só que os dados são um pouquinho inconsistentes, porque a gente tinha analistas de várias abordagens, né? Então a gente tinha pessoal de doutor, pessoal Lacan, Freud, mais doutor, e outros tantos lá. Então a Melanie Klein. Então essa não abordagem, talvez lacaniana ou freudiana totalmente, pode ter dado um resultado um pouco falso, né, no problema em si de como abordar a surdez no divã. Mas tem um pessoal da UFMG, tem uma professora que o texto dela é Os Surdos na Psicanálise, se não estou enganado. E aí ela trata isso, de fato, como o manejo da clínica com surdos pode se dar. E aí ela, acho que hoje no Brasil, no material que nós recolhemos, é a grande referência, né, como manejar, de fato, como lidar com o surdo no divã. Então, ela vai desenvolver todo esse material aí. Então, isso foi isso, na verdade, a pesquisa. Sim, obrigada, Jackson. Eu vou só colocar, porque eu me lembrei, então, que o Saussure vai fazendo essa distinção entre o significante acústico e o significante visual, né? Que até a gente conversou também, mas que está nessa categoria de significante também. Marcelo. Não, então, só vou comentar, né, que, enfim, como eu já disse, né, sobre isso que o Jackson colocou, né, para mim, assim, é uma área totalmente desconhecida, mas, enfim, é necessária, né, lembrando-se que, voltando àquele dito que é sempre repetido, a exaustão, né, sobre a questão do acesso à análise, né, que é
é para todos, uma análise é para todos, mas não é para qualquer um. Né? É para todos no sentido de que todos têm que ter a possibilidade desse acesso de uma análise. Não é para qualquer um, porque nós sabemos que não são todos que vão dar conta de um percurso de uma análise. Mas aí também eu vejo, né, nesse caso, por exemplo, em relação aos surdos, e não só, há outros casos também, aí de repente nós podemos pensar, de que a nossa função, né, como, enfim, analistas, como aqueles que ocupam um lugar, né, na polis, da sociedade, seja justamente essa, de tentar viabilizar esse acesso, né, levando-se em consideração a realidade do nosso tempo. Hoje nós não podemos mais pensar uma psicanálise assim de maneira elitizada, né? Existem muitos esforços, né, felizmente, nesse sentido. E justamente são esforços que tiram a análise, inclusive, de dentro do setting, de dentro do consultório, seja lá o que seja o setting hoje, né, depois dessa pandemia. Mas eu, por exemplo, tenho a experiência de que no início da minha prática clínica, eu fui voluntário numa clínica para dependentes químicos, né? Então, eu fiz escuta de dependentes de químicos, pessoas, enfim, né, condição de drogadição. E não havia espaço para atender, então eu atendi embaixo de uma árvore, muitas vezes. Então, né, ou em outros espaços, outros lugares. Isso desacralizou um pouco essa questão do setting da clínica, do divã, né? E, enfim, nós sabemos que tem muitos projetos aí de psicanálise na rua, né? O próprio Ágora, para quem não sabe, tem uma clínica, né, que promove acessibilidade, né, para quem tem interesse em fazer uma análise. Então, tinha antes o nome de clínica social, agora é só clínica do Ágora, mas não deixou de ter, né, esse compromisso aí social. Então, enfim, são importantes os esforços nesse sentido. E aí você me perguntou ou você fez a colocação sobre a questão do sossego? Da imagem acústica e do... Isso, eu me lembrei, mas se você quiser comentar, também fica à vontade. Então, eu acho que eu vou comentar a partir de uma experiência que eu tive, que foi estudar uma língua, digamos, que se organiza de uma outra maneira. Né? As nossas línguas são escritas em alfabeto latino. Né? Eu estudei durante uma época, né, ainda no tempo que eu era, né, somente pesquisador da área de letras, egípcio antigo. Então, que inclusive o meu doutorado seria sobre literatura egípcia antiga, né? Eu ia traduzir e ler alguns textos. Então, eu estudei, eu ministrei cursos sobre isso, né? Parece assim um tanto quanto exótico hoje, né? Alguém que estude egípcio antigo, né? E eu aprendi, enfim, né? Pelo menos a ler, a escrever, e é uma língua que se organiza justamente a partir, né, de imagens, muitas vezes de ideogramas, mas não é ideogramático, é o sistema de rebus, né, como se fossem cartas enigmáticas, e do qual não dá para prescindir da imagem. Né? Então, uma língua muito interessante porque, né, a própria questão da posição, dos logogramas, das imagens no texto, elas dizem respeito ao que está sendo dito. Então, não é puramente a palavra falada, a palavra articulada. Né? Lembrando que, por exemplo, outras línguas elas têm algumas características muito interessantes. Por exemplo, o hebraico, né? O hebraico antigo, e assim como o egípcio antigo, eram grafadas as consoantes, mas as vogais entre aspas, né? Porque, né, eles não tinham conceito de vogal. Mas aquelas que seriam as vogais, elas não eram grafadas no texto, só eram faladas. Então, por exemplo, o nome de Deus, né, o famoso tetragrama com lá que nós temos, ninguém sabe exatamente como se pronuncia o nome de Deus, porque no hebraico, né, nos textos bíblicos, as vogais elas não são grafadas exatamente.
alguns sons de vogal, eu não entendo tanto assim de hebraico. E por ninguém poder pronunciar o nome de Deus, só dentro de cerimônias lá secretas, dentro do templo, né, só o sacerdote pronunciava, se perdeu. O mesmo se dá com o egípcio antigo, né? Esse egípcio aí, esse ano, inclusive, 2022 é 200 anos de decifração dos hieróglifos, né? Ficaram durante quase 2000 anos sem se entender o que eles queriam dizer, né? Então foi, digamos assim, né, um grande momento ali da filologia, né, dos estudiosos de língua, da linguagem, esse momento da decifração. E o egípcio não gravava as vogais, então hoje nós não sabemos como as palavras eram pronunciadas. Então, as palavras que nós temos certeza como é a pronúncia egípcia são as palavras que nós encontramos na Bíblia, né? Nomes, Ramsés, Faraó, Susana, esse tipo de coisa. Então, mas é uma linguagem que se dá de uma maneira completamente diferente, onde o visual conta, né? Não só o acústico. E claro que isso tem implicações, né? Implicações, né? Inclusive psíquicas, né? O nosso modo de relação com uma língua, no contexto, né, no qual nós estamos inseridos, diz respeito, né? O modo como nós pensamos, entendemos e compreendemos o mundo, né? Há um dito de que os homens ou são aristotélicos ou são platônicos, no sentido ou você abstrai o mundo ou você percebe o mundo objeto a objeto, né? No sentido disso, né? Há um dito sobre isso. Ou você abstrai ou você categoriza tudo, né? Então, por exemplo, para nós a neve é um conceito abstrato, né? De certo modo abstrato no sentido de nós temos uma única palavra para definir neve. Para os povos lá do Ártico, se você falar neve para eles, eles vão se perguntar, mas de qual neve você fala? Da que cai, da que está no chão, da que é molhada, da que foi pisada, e o mundo deles é mais complexo em função, né, de outras circunstâncias, né, em relação a isso. É por isso que o Dostoiévski, no Memórias do Subsolo, a segunda parte se intitula A Propósito da Neve Molhada. E eu sempre ficava pensando, mas a neve não é molhada já por si só? Não, neve seca existe? Então, é por isso. Bom, muito bem. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Bom, então acho que podemos encerrar. Eu agradeço muito sua fala, suas articulações, Marcelo, são realmente, como a Cláudia colocou, sempre muito cheias de referências e fazem a gente pensar, se deslocar e abre para outras questões e nos coloca para trabalhar também. Eu agradeço muito a sua generosidade e por você ter topado fazer essa fala para a gente. Obrigada a todos que participaram ao longo desse ano do grupo de leitura e aos que estão aqui tendo esse primeiro contato com esse tema, né, de pensar essa interface da psicanálise com a linguística ou com, agora já vou dizer com as letras, dizer assim. E muito obrigada, agradecer a Cláudia também pelo apoio nesse ano de trabalho, né, me incentivou assim também a sustentar esse trabalho com esse grupo. E é isso, espero encontrar vocês novamente mais para frente. Muito obrigada, gente. Um bom final de ano para vocês. Obrigado a todos e todas. Eu percebi pelos comentários, enfim, eu constatei ali alguns que eu conheço, mas depois eu vejo quem participou. A Rocio. Obrigado, gente, pela atenção, pelas colocações. Obrigada, pessoal. Vocês estão encerrando a última atividade do Agro, então, esse ano, né, de 2022. Eu também não pude participar do seu grupo de estudo, Nathalie, como o Marcelo também colocou, mas fiquei muito contente de poder estar com vocês hoje aqui. Obrigada. Eu acho que lá quando a gente está no primeiro dia, lá no computador,
computador esperando e as pessoas iam aparecendo, mas você não estava sozinha, estava com o seu desejo. O seu desejo foi muito decidido. Meus parabéns aí pelo seu estudo. Muito obrigada. Obrigada, gente. Um abraço. Um abração. Tchau, tchau. Tchau.